Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no capítulo 2, dando continuação, e vamos ver hoje a partir da questão 352. Como se cumpre o primeiro mandamento? Responde o catecismo: cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. Então vamos ver aqui, vimos que o primeiro mandamento ordena amar a Deus sobre todas as coisas. Dentro deste mandamento estão as virtudes teologais da fé, esperança e caridade. E também a virtude de religião, porque a virtude de religião é a virtude que nos faz praticar. É verdade que a virtude da religião faz parte da virtude da justiça, que faz dar a Deus o que é devido a Deus, não? Aí o culto, o sacrifício, não? A adoração, o agradecimento, a ação de graças. E também as virtudes teologais, porque elas têm como alvo Deus diretamente. A fé aponta diretamente a Deus, a esperança aponta diretamente às coisas que Deus prometeu, e a caridade aponta as coisas que aponta a Deus mesmo, a caridade como amor a Deus. Agora, a fé aponta exatamente as coisas que Deus disse também, não? E ensinou. Por isso as teologais estão unidas ao primeiro mandamento, as virtudes teologais. Mas agora vamos ver aqui a prática do primeiro mandamento, como observá-lo. Então, na prática, neste aspecto, vamos aqui entrar na virtude, religião e ao culto que se dá a Deus. Então, o catecismo faz uma distinção do culto interno e externo. E por que esta distinção? Porque Deus deve ser o quê? Amado sobre todas as coisas, em tudo e de todos os aspectos. Então, como o homem tem a parte interior, que é a sua alma, a sua inteligência, a sua vontade, ele deve ser adorado, Deus deve ser adorado com a inteligência e a vontade do homem, com o interior do homem, culto interno. E deve ser adorado de modo externo, porque o homem tem um corpo e pertence a uma sociedade visível. Então o homem está obrigado a adorar a Deus como tendo sua parte espiritual e a sua parte sensível. Então Deus deve ser adorado em todo aspecto interior, culto interno, e exterior, culto externo. Interior, culto interno, exterior, culto externo. Então, o que é o culto interno? Questão 355. O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. Temos que ter um grande cuidado aqui, porque às vezes as pessoas acham que é só uma coisa, só outra. Não, é tudo. Então, o culto interno, ele é o culto que se dá a Deus usando as faculdades da alma, inteligência e vontade. Então, como pode ser? Como vamos, de modo prático, o que é isso? Por exemplo, quando nós meditamos. Quando nós meditamos, nós usamos as nossas faculdades da inteligência e da vontade. Inteligência considerando as verdades da fé, por exemplo, verdades eternas, e com a vontade movendo-se até elas, não? Para praticar o que elas mandam e para evitar o que elas proíbem. Então, esse desejo de observar as verdades eternas. Então, isso se faz com as potências da alma, inteligência e vontade, e se dá a Deus o culto interior. Então, por exemplo, a contemplação, a meditação, se faz então a Deus um culto interior, um culto nobilíssimo, porque é justamente o que nos faz penetrar nessas verdades das verdades eternas, essa consideração intelectual e esse desejo, a parte volitiva, esse desejo de se unir a Deus Nosso Senhor. Este culto interno é praticamente
é o culto dos anjos. Os anjos estão no paraíso adorando a Deus, considerando e contemplando o Deus, nosso Senhor. E como eles não têm corpo, eles só dão esse culto a Deus. Eles não têm corpo para dar um culto externo, né? Então imagine, esse culto é nobilíssimo. Os anjos são mais perfeitos do que os homens, então ao darem um culto que para nós é interno, né? Mas para o anjo é o culto total, porque eles não têm corpo. Então é um culto realmente nobilíssimo. Quando o homem faz isso, imita os anjos, que adora a Deus, né? De corpo, nós de corpo e alma, e os anjos somente de modo espiritual, porque eles não têm corpo. É o que nosso Senhor disse, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então esta é a parte essencial, porque o culto interior é a alma. Como a alma é princípio vital para o corpo, o culto interno, ele dá alma para o culto externo. Assim, não o culto externo sem o interno, ele vira um cadáver. Pode estar muito enfeitado, bem vestido, mas se ele não estiver vivificado pelo interior, ele é algo somente material externo, sem essa vida, que é como analogia a alma da vida ao corpo, assim o culto interno ele vivifica o culto externo. O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. Então, o culto externo, aqui nós podemos considerar todos os atos exteriores. Um sinal da cruz, uma genuflexão, uma inclinação que se faz aos objetos sagrados, por exemplo, uma relíquia, ao crucifixo, ao passar diante de um altar. A genuflexão se faz diante do Santíssimo Sacramento. O oscular, né, beijar uma relíquia ou uma sagrada imagem, uma estampa, um santinho, tudo isso são atos externos. Mas agora, se nós olharmos por que fazemos, aí vemos a parte do culto interno. Por que nós fazemos o sinal da cruz? É o sinal da nossa salvação, nos preserva da corrupção moral, das tentações e ciladas do demônio. Então, ao considerar o que é o sinal da cruz, e aqui nós invocamos com o sinal da cruz, culto interno, e ao traçar o sinal da cruz com as mãos da testa ao peito, do ombro esquerdo ao direito, no nosso caso somos latinos, não ocidentais, então nós consideramos o que é o mistério da encarnação, da redenção e da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ao considerar culto interno e ao traçar esse sinal, culto externo, vê que está unido. Genuflexão. Por que fazer genuflexão diante do Santíssimo Sacramento? Porque Deus está ali vivo, presente e vivo no Santíssimo Sacramento. Então meu corpo se inclina. Mas quem se inclinou primeiro? Minha alma, minha inteligência, minha vontade. Minha inteligência pela fé, minha vontade pelo amor a Deus, e o meu corpo pelo peso que se tem de verdade e de bondade, e aí o corpo também se inclina diante de Deus. Por que nós beijamos as sagradas imagens, relíquias e santinhos? Porque não é pelo gesso, não é pela tinta e nem pela beleza que eles têm, é pelo que eles significam. Se por exemplo, as palmas bentas, as velas bentas, quando o padre vai entregar nas cerimônias correspondentes, os senhores beijam a mão que dá e o objeto que estão recebendo. Então a mão que dá, por quê? Porque é o ministro de Cristo. É a mão da igreja que está dando, a mesma que abençoou. E por que esse beijo a uma palma benta, uma folha, né? Um ramo e uma vela? Por quê? Porque tem a bênção de Deus. Você vê, o culto interno enxerga a bênção de Deus, o culto externo oscula aquele material santificado. Então as imagens também, bentas ou não bentas, nós veneramos por quê? Porque representa alguém sagrado, e a consideração do sagrado, do sacral, culto interno, e o oscular, culto externo, porque essas coisas santas, essas imagens santas que representam pessoas santas, elas se unir a Nosso Senhor, e por estarem unidas a Nosso Senhor, merecem ser honradas pelo que elas têm
de Cristo nelas, nesta perfeição de se assemelhar a nosso Senhor. Então é digna de ósculo, de beijo, culto externo. Agora, por sermos uma sociedade, o culto externo ele também tem a sua questão privada e pública. Mesma coisa que o culto interno. O culto interno tem a sua questão privada, que é a devoção pessoal, e a questão pública. Mas a parte do culto interno, na parte pública, está já de modo perfeitamente unido ao culto externo e é o sacrifício. Na sociedade católica, por instituição de Nosso Senhor, e a Sociedade Católica Santa Igreja também, por sua instituição eclesiástica também, Deus determinou, Nosso Senhor, o sacrifício da Santa Missa. Agora, o modo de celebrar tem coisas determinadas por Cristo e coisas determinadas pela Santa Igreja. Mas em ambas determinações de Cristo e da Igreja está totalmente cheia, repleta de culto interno, que está exteriorizado por atos visíveis e sensíveis. Então, porque às vezes as pessoas reduzem a Santa Missa a somente um culto externo. Não, é ambas coisas em perfeição. Então, a sociedade que como tal tem que adorar a Deus, e como se adora a Deus em sociedade? Rendendo-lhe um sacrifício, prestando-lhe um sacrifício, oferecendo um sacrifício. Qual é o sacrifício do Novo Testamento? A Santa Missa. E na Santa Missa nós temos aí a perfeição de atos internos, que são, podemos dizer assim, que expressados em atos externos. Aí é todo o caso da Santa Missa, no tudo que ela tem de exterior. Os textos litúrgicos, a língua litúrgica, que é uma língua muito precisa, no nosso caso, o latim, uma língua que os homens já não usam, então dá a Deus uma língua praticamente exclusiva a Deus. O fato dela ser uma língua morta, ela faz com que seja uma língua muito mais viva diante de Deus, porque os homens não vão alterando com as suas novidades, então ela como que está parada e nessa estagnada, e nisso tem a sua perfeição como uma língua antiga, para expressar as verdades eternas, precisa, e depois fica exclusivamente a Deus. Depois nós temos a determinação das orações específicas, depois tem a parte material, no altar, como ele deve ser, o que deve ter sobre o altar, e todos os ornamentos sagrados, em cores litúrgicas, festas litúrgicas, toda essa parte externa. E por quê? A razão é o culto interno. Então, tudo brota da majestade de Deus, o que exige a majestade de Deus, a altura de Deus. Então se oferece um culto à altura de Deus, mas só que quem oferece o culto? Os homens, a igreja militante. Então, como homens que estamos aqui viadores, homens que vivem, não, nós deixamos essa modalidade sensível, visível, aí em sensações, em gestos, para que o nosso corpo e a nossa alma renda a Deus um culto perfeito. E a perfeição do culto está no que tem de essencial, que é o sacrifício de Nosso Senhor, que está à altura de Deus, porque é um sacrifício de Nosso Senhor em sua natureza humana, mas uma pessoa divina. E agora todos os modos, tudo que é feito, dito e expressado de modo sensível, mas por razões interiores, do culto interno, das verdades eternas. Então são os homens que rendem a Deus, ou seja, a igreja militante, que é composta de homens, não, que rende a Deus um culto, e nós rendemos um culto como seres humanos. Por isso essa parte externa. Mas, repito, insisto, tudo repleto de interioridade, de espiritualidade, de profundidade, de verdades eternas, de um culto interno exteriorizado, não? No culto que se oferece a Deus à altura de Sua Majestade, que é a Santa Missa. Questão 355. Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração? Não.
não basta adorar a Deus somente interiormente, só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo juntamente, porque Ele é Criador e Senhor absoluto de um e do outro. Então, como já havíamos dito e repito, Deus deve ser adorado, como vimos na aula anterior, não? Sobre todas as coisas, e tem que ser adorado de todos os modos. Do modo espiritual pelos anjos e pelos homens, e do modo sensível pelos homens, porque os anjos não têm corpo. Então nós temos que adorar a Deus de modo externo e de modo interno, para a perfeição da obediência que exige o primeiro mandamento da lei de Deus. Isso daqui não é só o Novo Testamento, hein? Porque o Antigo Testamento também, Deus estabeleceu um culto externo. E o culto externo estava repleto de culto interno. Tanto que quando Moisés viu o exemplar das coisas que haviam de compor o culto exterior, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, dos sacrifícios, a mesa dos pães da preposição, a arca da aliança e tudo que Deus exigiu, ele viu que é Cristo. Moisés enxergando aqueles objetos, ele viu que aqueles objetos estavam significando. E aí vem o culto interno, porque pela consideração interna, Deus Nosso Senhor pediu elementos externos, mas os patriarcas enxergaram nisso, como Moisés enxergou nisso, no objeto externo, uma verdade profética, né, que estava preparando, figurando Nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo que em certas coisas, como no caso de Abraão e Isaac, né? Quando foi sacrificar seu filho, o anjo interveio, mas o patriarca, pela luz da fé, viu que Deus faria aquilo, com o seu próprio filho, ou seja, Deus Pai ia pedir sacrifício do seu filho unigênito. Então, você vê que um ato externo, é verdade que não foi consumado pelo ato externo, mas no seu coração, o patriarca sacrificou Isaac, no seu coração, e Deus Nosso Senhor, com aquele ato, estava mostrando a fé do patriarca que, devia estar sobre aquele que ia ser imolado, que era o filho do unigênito do eterno Pai. Então, você vê, por um ato externo, ele enxergou algo interno. Então, no Antigo Testamento, como foi um culto estabelecido por Deus, também era um culto perfeito, e estavam aí verdades internas também. Então não basta adorar a Deus só com um ato interior. Este é o erro dos protestantes. E aqui está também a autocondenação deles sobre eles mesmos, porque é bíblico dar a Deus um culto externo, e o protestante não tem, porque não é fazer um auê, é fazer um sacrifício. E o protestantismo não tem sacrifício. Por isso não vamos chamar nem de religião, essa seita, não. Eles não têm sacrifício para oferecer a Deus. Então é um elemento essencial de um culto, é um sacrifício. E eles não oferecem sacrifício de nada, não, e de ninguém, porque nem eles se sacrificam, não há virtude de penitência, e tampouco há um ato de sacrifício de algo, nem uma vela eles acendem, nem um oferecimento de nada externo. Então, eles mesmos com a doutrina deles se condenam, porque se aparta absolutamente todo o princípio de uma religião, inclusive do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Poderá haver culto externo sem um culto interno? Não pode de forma alguma haver culto externo sem um culto interno, porque aquele desacompanhado deste fica privado de vida, de merecimento e de eficácia como corpo sem alma.
como havíamos dito. Então vemos assim que Deus Nosso Senhor, quando Ele estabeleceu o culto externo, está cheio de interno. E quando estabelece o culto interno, também porque o homem está para adorar a Deus. Então a própria consideração interna impele para o exterior. E quando começa do exterior, impele para o interior. É a perfeição do ato de adorar a Deus exigido pelo primeiro mandamento. E aqui repito, então o protestantismo, ademais das deficiências de fé, que não pode adorar a Deus perfeitamente por não ter fé, porque, como disse São Paulo, sem a fé é impossível agradar a Deus. Bom, o protestante não tem fé. E ademais desta ausência de fé, e nem tem o ato externo, porque eles condenam toda a parte exterior da religião. Logo, eles estão longe, muito mais do que imaginamos, de uma prática do primeiro mandamento da lei de Deus.